E agora no Bom Dia Litoral temos o quadro Segurança Pública. Nessa segunda-feira eu recebo aqui no estúdio da TVCI o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, o Major Frazato. Major, muito obrigado por atender ao nosso convite e participar aqui do Bom Dia Litoral. Gostaria de começar a nossa conversa hoje pautada em cima, é claro, dessa tragédia, de todo o trabalho do grupamento de bombeiros, aliás, do Corpo de Bombeiros de modo geral, porque inclusive pessoas que já estavam na reserva foram lá e se prontificaram para atuar, para ajudar naquele momento. Gostaria de começar perguntando exatamente como é que foi que o Corpo de Bombeiros teve ciência dessa situação, o momento em que chegou o primeiro chamado, as primeiras informações, e como é que foi trabalhar nessas situações, nessa situação, as dificuldades, o contratempo para poder resgatar vítimas, inclusive as vítimas fatais desse triste acidente. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Realmente uma situação bastante complexa, né? Uma ocorrência com bastante risco e riscos variados. A informação e o chamado chegou através do nosso Cobom Litoral, da nossa central de operações, por volta das 19 horas. O quartel de Pontal do Paraná fica muito perto ali do Balneário de Canoas. A chegada foi muito rápida e as primeiras equipes que chegaram lá, logicamente, encontraram um cenário bastante preocupante, né? Pessoas que estavam ainda saindo daquele ambiente, procurando entender o que houve. Nós tínhamos pessoas para o lado de fora tentando entrar no ambiente justamente para poder realmente também entender e ajudar e auxiliar. Ali fora nós tínhamos pessoas que eram socorristas, né, naquele momento fazendo compra, e as pessoas estavam querendo entrar e algumas querendo sair. Muitas delas machucadas, decorrente logicamente desse colapso. O que nós tivemos lá foi um colapso estrutural. E na sequência nós tivemos o acionamento de várias equipes. Então tivemos equipes de Paranaguá, equipes de Matinhos e solicitamos também o apoio da equipe de Curitiba, do Grupo de Operações de Socorro Tático, um grupo especializado em ocorrências também dessa natureza. E na sequência nós fomos também deslocando para lá os oficiais e os gestores da ocorrência. Montamos um posto de comando naquele local e a partir desse momento a gente começou a justamente designar recursos, solicitar apoio, solicitar recursos. Nós tivemos ali a necessidade de utilizar recursos pesados, maquinários pesados, então retroescavadeiras, as bobcats, rompedores automáticos, porque realmente aquela estrutura que estava ali era uma estrutura robusta, que precisava ser trabalhada, ser quebrada, para que nós pudéssemos ter a certeza de que ali embaixo teria ou não vítima. Tínhamos o conhecimento, né, nos primeiros momentos já de que realmente havia vítimas naquele ambiente. Retiramos vítimas com vida, mas infelizmente é uma ocorrência trágica, 3 óbitos, 3 mulheres, 3 jovens, que algumas delas ali era o primeiro emprego, o primeiro dia de serviço. Nós tivemos, logicamente, a preocupação de todo o cuidado, mesmo com equipamento pesado, numa ocorrência extremamente complexa, ainda com risco de colapso, colocar as nossas equipes lá com uma segurança mínima para que a gente pudesse ter o quanto antes a retirada dessas estruturas pesadas e o acesso a essas vítimas. Foram mais de 15 horas de trabalho. Nós tivemos lá mais de 30 bombeiros e os bombeiros, né, e não só bombeiros, mas socorristas também, aquelas pessoas que tinham conhecimento mínimo de atendimento, de ajudar as pessoas, nos procuraram lá, que moram ali perto, oferecendo ajuda, oferecendo auxílio, bombeiros aposentados que ficaram a noite inteira, pessoal que estava de folga. Então nós tivemos assim uma reunião de pessoas, né, de voluntários e de equipes trabalhando integralmente. Não tivemos nem um minuto de suspensão do serviço, em respeito àquelas pessoas que ainda pudessem, né, que a gente pudesse trazê-las com vida. Infelizmente, nós não conseguimos, mas trouxemos essas pessoas às suas famílias. Agora, Major, falando sobre principalmente a vistoria do Corpo de Bombeiros lá para o estabelecimento. Houve essa vistoria? O estabelecimento estava apto para funcionar? O comércio ele precisa de algumas autorizações, e autorizações de órgãos oficiais, seja da Prefeitura Municipal, de próprio órgãos do Estado e, por vezes, de órgãos federais.
O Corpo de Bombeiros ele emite basicamente um certificado ou licenciamento relacionado às medidas preventivas. Numa edificação desse porte, né, ele primeiro teria que apresentar um plano de segurança, né, e não só esse tipo de edificação, um plano de segurança onde estariam ali as medidas necessárias de segurança para aquela edificação. Esse plano não estava aprovado. Então, isso logicamente, não nessa situação específica, vamos dizer assim, o que realmente aconteceu foi uma queda, uma ruptura estrutural, independente da existência ou não de medidas preventivas. As pessoas se machucaram ali por queda de material, por queda de estrutura, não porque ficaram presas no ambiente, porque existia fogo, fumaça, nada disso. Então, as medidas preventivas do Corpo de Bombeiros, elas estarão relacionadas basicamente à proteção à vida, e aí, com isso, saídas de emergências, larguras, iluminações, assim como proteção ao patrimônio, que são as medidas relacionadas a hidrantes e extintores, basicamente. Mas o que nós, reforço isso novamente, o que nós tivemos lá não estava relacionado à existência ou não dessas medidas preventivas, mas sim a um colapso de uma estrutura bastante robusta. Essa era uma área restrita, né? E nós tínhamos uma segregação de público nesse ambiente entre o público que vinha até o mercado para comprar a comida, comprar os materiais ali, e quem trabalhava. Era uma área de panificação. E nessa área de panificação nós tínhamos ali 3 pavimentos, pavimento térreo, pavimento intermediário, onde nós tínhamos 3 caixas de água grande, em torno de cada uma de 10 mil litros, e no terceiro pavimento mais 3 caixas d'água de 15 mil litros cada uma. Então toda essa estrutura ela rompeu, ela ruiu e veio abaixo. As pessoas que estavam ali, algumas felizmente conseguiram sair, mas 3 vieram a óbito, 2 vítimas graves conduzidas ao hospital regional e as demais vítimas leves. Agora, falando sobre o impacto de atuar em uma situação como essa. É claro que todo profissional do Corpo de Bombeiros, ele é treinado para passar por isso, caso seja necessário, mas ninguém deseja um dia trabalhar numa situação como essa. E quando chega lá, se dá com um cenário desolador, um cenário de destruição, um cenário de, nesse caso específico, morte, inclusive. Como é atuar numa situação como essa? Quais as dificuldades que o Corpo de Bombeiros encontrou ali naquele momento? Nós temos alguns momentos impactantes, né, durante uma ocorrência. Até fizeram essa pergunta para mim lá no início. Um deles é o deslocamento para a ocorrência. Esse é a primeira situação impactante que você tem e de apreensão. Qualquer ocorrência que nós vamos, dificilmente uma é igual a outra. Uhum. Essa, muito traumática inicialmente, a informação muito pesada de que havia 10 vítimas e isso traz uma certa ansiedade durante esse deslocamento. A partir do momento que nós chegamos a esse momento inicial de você entender a complexidade daquele ambiente, entender os riscos que estão envolvidos, entender os recursos que você tem à disposição e que possam ser colocados naquele momento em atividade para que a gente possa resolver aquilo ali de uma forma segura, isso também é um momento impactante. Outro momento importante quando a gente busca, né, realmente as pessoas e a esperança é que realmente a gente busca vítimas com vida. Nesse momento, a gente teve essa percepção, né, de buscar vítimas vivas, até por volta aí das 2, 3 horas da manhã. À medida que o tempo vai passando, isso logicamente vai nos desacreditando nisso, mas nós não podemos nunca perder a esperança. E essa motivação de buscar essas vítimas que estavam lá, entregá-las aos seus familiares, é o que nos move, o que nos movia e o que nos deve mover para que a gente continue executando a nossa atividade de forma eficiente e de forma segura. O momento difícil é você, após essa localização, dar a notícia aos familiares. Nós tínhamos lá famílias que estavam procurando pessoas e nós não tínhamos a certeza se realmente essas pessoas estavam lá. Por volta, a ocorrência ela se delongou a noite inteira, né? A última vítima de óbito ela foi localizada por volta das 6 horas da manhã, mas ainda nós tínhamos 6 pessoas do rol de todos os funcionários daquela empresa que não havia ainda sido localizadas.
E todo o material que estava ali naquele momento, né, que houve o colapso, nós já havíamos retirado. Basicamente, nós tínhamos quase certeza que não havia mais nenhuma vítima, mas nós precisávamos ficar lá ainda, fazer uma nova remoção. Retiramos, primeiramente, nós retiramos o material onde houve o colapso para dentro do supermercado, e ainda com essa informação de que não havia ainda sido contactadas 6 pessoas, nós precisamos novamente continuar nesse ambiente, retirar todo esse material que estava dentro do mercado e colocá-lo para fora, para realmente termos a certeza que não havia mais ninguém ali. Então, é um trabalho que demanda de várias informações, demanda de várias mãos, né, para que a gente possa ter o sucesso. A gente não poderia sair de lá com a incerteza de que realmente essas vítimas não estariam lá. A gente precisaria sair de lá com toda essa certeza. Só para a gente finalizar, o saldo do trabalho do Corpo de Bombeiros nessa atuação? É uma ocorrência bastante pesada, né, para todos nós. Eu falei isso lá também, que foi uma missão de sucesso, mas nós não podemos comemorar o sucesso justamente porque tivemos, infelizmente, várias vítimas e 3 óbitos. Então, o Corpo de Bombeiros se solidariza com todas essas famílias. Esperamos, logicamente, e isso deve acontecer, que tenhamos uma explicação, né, e um entendimento do que houve, para que, logicamente, futuramente a gente não tenha mais esse tipo de evento. Então, é uma ocorrência com bastante aprendizado, né, mas bastante trauma também. Major, obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. Um abraço, até uma próxima oportunidade, e que a próxima oportunidade seja em uma situação bem melhor. Muito obrigado.